No vídeo de hoje eu vim aqui contar para vocês sobre as minhas experiências de trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu vou te contar no que eu trabalhei desde que eu cheguei aqui até hoje e como que foi as minhas experiências pessoais. E foi muito doido, viu? Acho que se eu soubesse antes de sair do Brasil de como que era a rotina de trabalho aqui, no que precisaria trabalhar, acho que eu não teria vindo, não. Na verdade, eu já vim sabendo, porque a minha irmã vivia aqui já, então eu confiava muito nela sobre todas as coisas que ela me contava, que não era nada fácil e que era difícil realmente, mas eu acho que só quando a gente vive na pele que a gente consegue ter uma noção da grandiosidade da dificuldade que é. Oiê, meu nome é Roberta Fedrizzi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você deixar seu like, o seu comentário, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Tá saindo vídeo toda terça-feira ao meio-dia. E agora vamos pro vídeo. Bom, vamos ao vídeo então. Em novembro de 2019, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a princípio, para passar um tempo. Eu tinha me formado no Brasil, estava tentando fazer a prova da OAB, não estava conseguindo passar, estava bem desanimada, e aí a minha irmã falou, tenta fazer seu passaporte, tirar seu visto, e você vem aqui passar um tempo comigo, e depois você volta com a cabeça mais desfocada naquilo, e você tenta fazer a prova de novo, e, né, você é nova e tal. Aí foi o que eu fiz. Não tava conseguindo passar na prova da OAB. Fui lá, de primeira, meu visto foi aprovado. E eu acho que 3 semanas eu tava vindo para os Estados Unidos. Bem assim, tudo voando, tudo correndo e tal. Aí eu cheguei aqui em novembro de 2019. Em uma semana que eu tava aqui, eu já consegui trabalho. Na verdade, um amigo da minha irmã, que virou meu amigo também, conseguiu um emprego para mim em uma padaria portuguesa. Pois bem, lá fui eu. Era final do ano, então perto das datas comemorativas. Então eu já peguei um ritmo de trabalho totalmente acelerado. E vamos ser sinceros, gente, o ritmo de trabalho no Brasil não tem nada a ver com o ritmo de trabalho daqui. Então eu cheguei, tava ainda curtindo as férias, né? Que eu estava de férias, mas eu ia trabalhar para juntar um dinheiro e voltar pro Brasil. Um pouco melhor, assim. Aí eu fui pra padaria trabalhar. Então, era uma padaria portuguesa, mas trabalhava... Bom, a única brasileira que trabalhava lá era eu. O resto era tudo portuguesa e hispana. Aí eu comecei a trabalhar lá na padaria, só que os horários eram horários bem diferentes. Tipo, eu começava meio-dia e saía 8 horas da noite, eu acho. Então eu tinha manhã livre e à tarde até o início da noite eu trabalhava. Porém, era final de ano. E aí aqui tem Thanksgiving, tem Natal, tem essas datas assim, onde é muito movimentado. Então, eu teria que trabalhar 6 dias na semana, eu trabalhava, né? Então, e folgava um dia. E essa folga era durante a semana. Se não me falha a memória, era na terça-feira ou nas quartas. E então eu trabalhava, tipo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e na quarta folgava, ou na terça. Enfim, não vem ao caso. E eu passei lá até... Eu acho que foi até janeiro que eu aguentei. Só que daí, começou a pesar, porque como eu falei, eu vinha de um ritmo de trabalho no Brasil onde a gente tinha folga de final de semana. Então a gente trabalhava muito de segunda a sexta, mas no final de semana era o quê? Folguinha, aproveitar e fazer o que quiser, né? E aqui pra mim já tava pesando demais. Que eu queria viver no ritmo. Eu tava vivendo aqui nos Estados Unidos, mas eu queria viver a minha vidinha do Brasil. E aí, depois eu fui entender que não era assim. Aí, enfim,
Só que daí eu fiquei lá e acabou que eu nem tinha folga. Porque como era época de festas de final de ano, era muito movimentado, então eu trabalhava 7 dias seguidos, assim, sem ter folga. Tipo, eu trabalhava 14 e daí tinha uma folga. Então era muito puxado e muito cansativo pra mim, que nunca tinha trabalhado aqui, era meu primeiro emprego. Eu tava ficando doidinha, não era aquilo que eu vim pra cá querendo. E eu fiquei. E aí começou a acontecer umas coisas assim de tipo. Não é maltrato, mas de grosseria. Eu sempre fui muito de tratar todo mundo bem e muito. Sei lá se eu posso dizer meiga. Então quando vem pra mim com brutalidade até hoje, eu fico pé da vida e eu meio que não aceito, porque eu nunca vou te tratar mal se você não me fizer nada. Se você me fizer alguma coisa, tá tudo bem. Mas se não, eu sou assim, tipo, eu escuto e fico quieta. Só que já tava começando a ficar muito pesado. Eu já não tava mais aguentando. Até que um dia eu cheguei pra manager, que é tipo a gerente, e eu falei pra ela, olha, eu não quero mais, eu vou sair e tal. Daí eu acho que eu dei uma semana pra ela ou 2, pra ela procurar outra pessoa, né, pra colocar no meu lugar e tal. Eis que antes de eu sair, nesses últimos dias que eu tava lá, antes de fechar a padaria, a gente tinha que limpar, né? Pro pessoal que ia abrir no outro dia de manhã, ter a padaria limpa, porque abria tipo 5, 6 horas e a padaria tinha que estar limpa, ok. E tinha uma máquina de suco, de fazer suco de laranja. E aí, quase todos os dias, quem tinha que limpar essa máquina era eu, porque o que que acontece? Quando a gente é novo no trabalho, a gente faz as piores coisas. É normal e aqui não é diferente. E aí eu tinha que limpar essa máquina de fazer suco. Mas tipo assim, nunca precisei esfregar o chão. Eu limpar, tipo, limpava a máquina de suco, limpava ali no chão, passava um paninho e tudo ok. E aí, nos últimos dias, a mulher lá que trabalhava comigo, ela não era gerente, ela não era nada, ela resolveu que eu teria que esfregar todo o chão da parte de trás, aonde a gente ficava para servir as pessoas, tipo atrás do balcão, com uma esponjinha, aquelas esponjinhas de lavar louça. É difícil, gente, porque eu acho que é só, para entender mesmo, é só quem viveu, quem vive essa experiência do quanto que a gente fica vulnerável e precisando passar por muitas situações assim para entender o que eu tô falando. E eu não tinha boca para nada, então o que eu fiz foi pegar a esponjinha de louça e esfregar todo o chão, lajotinha por lajotinha. Depois passar pano e deixar tudo limpo. Aí eu falei, não, graças a Deus que eu tô saindo daqui, porque não aguento mais. Aí era a portuguesa gritando comigo, porque não podia botar 10 pão num saco que cabia 20 pão. Ai, uma loucura, assim, ó, muita história sobre essa parte da padaria, mas eu acho que a pior parte foi essa, assim, começou ali. Se você acha que não pode piorar, piora e muito. E aí aconteceu isso, e aí eu saí e tal. Eu saí da padaria porque eu não tava gostando, queria ter o final de semana livre e essas coisas todas. E não ganhava tão bem. Eu queria começar a ganhar, eu já tava aqui há um tempo, já tinha, né? Eu queria começar a ganhar um pouquinho mais pra poder fazer mais coisas, estando mais guardando dinheiro, né? E aproveitar um pouco. Aí eu pensei, segunda opção que eu fui foi pra faxina. Só que a faxina aqui nos Estados Unidos, ela é totalmente diferente da faxina que a gente faz no Brasil. No Brasil a gente passa vassoura, joga água, esfrega, faz, aí joga água e tudo, até no teto, né? E aqui não. Passa um aspiradorzinho, um paninho, tira o pozinho com o espanador e deu. Então, assim, só que eu não sabia nada disso. O que aconteceu? A Eliana, um anjo da minha vida,
pegou na minha mãozinha e falou: você quer ir pra faxina? Então assim, eu tenho as minhas casas que eu limpo, eu vou te levar comigo, eu vou te ensinar tudinho, e aí depois você vai e procura outro emprego. Porque ela já sabia de toda a jogada, né? Que eu não sabia, eu, merda mortal, não sabia ainda. Aí ela, o que que ela fez? Me levou comigo, eu passei, eu acho que uns 2, 3 meses talvez com ela, não sei se foi tudo isso, mas eu ia com ela, sempre que ela tinha casa e que ela podia, que os clientes autorizavam, ela me levava para poder me ensinar, para depois eu ir pro jogo, para depois eu ir pro campo do trabalho. E aí acabou que eu fui com ela. Não, a Eliana é uma pessoa maravilhosa, então eu não tenho e eu não posso dizer um ai dela, porque ela pegou na minha mãozinha e ela me ensinou tudo. Me ensinou a passar aspirador, me ensinou a esfregar o banheiro, me ensinou a tirar pó, me ensinou a passar o pano, a tudo que era para fazer dentro de uma casa, ela me ensinou. Então eu sou eternamente grata. Liz, tu tá assistindo esse vídeo, um beijo, eu amo você e obrigada por tudo. E acabou que ela me ensinou e daí, né, assim, ela me ensinou, me levava para mim aprender e ela ainda dividia o valor das casas dela comigo para mim não ficar sem ganhar nada. Ah, então, só que também ela tirava do dela para dar para mim, né? Então era mais ou menos isso. E quando ela viu que eu estava pronta, aí eu fui. Aí eu comecei a procurar por trabalhos na área da faxina. E aqui tem duas formas. Você pode ir full time, que é todos os dias, ou part time, que daí você vai quando a pessoa precisa. E eu acho que eu comecei indo como part time. Eu não me lembro bem, mas eu acho que eu comecei indo como part time. Então, eu entrei em contato com algumas mulheres, né, da faxina, e quando elas precisavam, elas me chamavam. Até que eu conheci uma abençoada. Eu acho que eu fui com outras mulheres antes e tudo certo. Não tenho maiores reclamações assim. Ou memórias que me fazem lembrar de alguma coisa que aconteceu. Até que eu fui com uma abençoada. Ela era uma senhora de idade. Ela era bem... tipo assim... Eu vou dizer que ela tinha seus 70 anos, pra não dizer que ela tinha mais, né? E não lembro como eu consegui o contato dela. E ela me pegava às vezes pra mim fazer part-time de ajudar ela. Eu acho que eu fui umas 2 vezes em uma cidade aqui no meu estado que se chama Jersey City. E eu ajudava ela a limpar lá um apartamento lindo, um sonho, de frente pro Hudson River. Que tinha marinha, enfim, que morava uma senhora que também não era muito nova, mas não era muito velha, e ela tinha 2 cachorros e um gato, mas assim, tudo certo, sabe? Normal. A gente foi... Eu sabia já, desde a primeira vez ela me falou que ela limpava apartamentos em Nova York. Só que ela até então não tinha pedido pra mim ajudar ela nos apartamentos lá. Ela falou que ela tinha uma outra menina que ajudava ela nos apartamentos de Nova York e que eu ajudaria elas então nesses de Jersey City. Na terceira vez, quando eu fui com ela, foi pro apartamento lá de Nova York. Ela entrou em contato comigo, falou que a menina não ia poder ir, se eu podia ir lá ajudar ela e tal. Mas assim, eu ganhava, eu acho que era pra limpar, tipo, uma casa ou um apartamento, e eu ganhava $40 por dia. Era nada, era praticamente nada, porque ela era de idade, então ela não conseguia fazer nada. A única coisa que ela fazia era levar, tirar o pó, sabe? Porque ela não conseguia passar aspirador, ela não conseguia esfregar, ela não conseguia passar pano, ela não tinha mais idade pra fazer aquela função. Então ela levava uma pessoa com ela, pagava $40 e escravizava a pessoa. Eu precisava, né? Aí eu falei pra ela, não, eu vou pra Nova York com você e eu te ajudo. Lá fomos nós. No dia que era pra mim ir pra Nova York com ela, já começou dando totalmente errado.
Normalmente ela ia até a minha casa me buscar e a gente ia de carro. Mas aquele dia, como era em Nova York, a gente ia de trem, porque acabava que gastava menos e Nova York é um inferno para estacionar. Então, enfim, a gente ia de trem. Aí eu tava esperando ela em casa, porque ela ia passar me buscar em casa. A gente ia ir de carro até a estação, que não é longe. E daí a gente pegava um trem e ia até Nova York. Nesse dia, logo cedo de manhã, ela já me ligou e falou assim: faltavam uns 10 minutos pro trem sair da estação. Tipo, o trem saía às 7, era 6h50, ela me ligou, dizendo que não ia conseguir passar lá me pegar, que eu precisava ir até a estação de trem. Só que assim, eu morava do outro lado do bairro. Tipo, caminhando, eu acho que, sem mentira, dá uns 25 minutos. E eu tinha 10 minutos pra fazer aquele trajeto a pé. Que daí ela não ia conseguir me buscar, ela ia se atrasar, que era pra mim ir até a estação que a gente se encontrava lá. E aí eu fui aqui, ó, correndo, gente, da minha casa até a estação de trem, pra poder chegar às 7 horas, que eu não podia me atrasar, porque eu precisava ser responsável, né? E pra chegar lá, pra ir com ela até Nova York de trem. Até porque eu não sabia pegar o trem sozinha e ir até Nova York. Aí eu corri. Gente, nunca corri tanto, tão rápido. Atravessei o bairro, cheguei na estação de trem. Cheguei na estação de trem, pra gente pegar o trem pra ir pra Nova York. Ela olhou pra mim e falou que ela não tinha dinheiro pra pagar o trem. Se eu tinha dinheiro para pagar, depois ela me devolveria. Eu falei, tá bom, eu pago e depois você me paga, não tem problema. Paguei a nossa passagem de trem. Fomos para Nova York. A gente chegou em Nova York, daí imagina, eu tinha ido pouquíssimas vezes para Nova York. Então a gente desembarcou da estação de trem, desceu. A gente estava bem ali no fervo, sabe? No Times Square, nessa região ali. E, nossa, eu tava encantada com tudo, assim, ainda bem que a velhinha andava devagar, porque daí eu conseguia olhar tudo, e eu perdida, assim, olhando pros lados, olhava pra um lado, olhava pro outro e acompanhava a velhinha. Aí, a gente ia limpar um apartamento, né? Só que antes, a gente teve que passar num lugar macabro pra pegar a chave do apartamento que a gente ia limpar e ir até o apartamento. E foi assim que a gente fez. Foi lá, pegou a chave, gente, um lugar tenebroso. Ela pegou a chavezinha e caminhamos até o apartamento para limpar. Quando a gente entrou no apartamento, gente, não precisou nem entrar no apartamento. Quando a gente chegou no prédio, eu lembro como se fosse hoje, o prédio era de filme de terror. A gente pegou, entrou. Eu acho que meio que tava em reforma, então tava tipo as paredes tudo despintada e tinha aquele papelão no chão para não cair tinta, porque tinha gotas de tinta. Eu não sei o que tava acontecendo lá, mas tava assim. E subimos pro apartamento. E era tudo muito escuro, não tinha uma janela naquele corredor, não tinha nada, não tinha um ar que passasse lá pra fedia. Enfim, chegamos lá em cima no apartamento. Quando ela abriu a porta do apartamento, eu falei, misericórdia, que lugar é esse? E detalhe, antes de sair de casa, eu tinha mandado a minha localização pro Jonathan, que na época era, querido, meu mero namoradinho, pena tinha começado a namorar. Mandei a minha localização pra ele e falei, fica com a minha localização, porque se acontecer alguma coisa, você sabe aonde que eu vou estar, talvez, né? Porque, pela graça de Deus, eu tive pessoas que me instruíram sobre o que poderia acontecer, o que acontece às vezes com as pessoas, principalmente meninas, quando elas vêm pra cá e começam a vida, né, e tal. Aí chegamos lá pra limpar o apartamento, entramos. Gente, o apartamento era escuro. Pra não dizer que não tinha nenhuma janela, ele tinha 2 janelinhas, micro janelinha, que não passava uma cabeça.
no final da parede em cima, assim, ó. 2 janelinhas na sala. Nos quartos não tinha janela, no banheiro não tinha janela, não tinha janela de abrir, entrar claridade em lugar nenhum. Tinha aquelas 2 janelinhas em cima e deu. O apartamento era extremamente escuro, era extremamente, tipo, um cheiro de mofo e quase não tinha luz. As luzes que tinha eram umas luzes amarelas, que daí não iluminavam o lugar. Gente, quando eu botei o pé lá dentro, eu falei: Deus tenha piedade da minha vida, me proteja, porque eu não sei se eu saio daqui hoje. Aí eu já me assustei. Comecei a limpar o apartamento e a senhorinha atrás de mim. Cada passo que eu dava, a senhorinha tava atrás de mim, assim, ó, só observando. Ela não fazia nada, porque nem lá nem tinha muito móvel dentro pra tirar pó. Então ela, tipo assim, ela só foi me levar pra lá. E aí eu entrei, já comecei a aspirar, pensei, vou fazer meu trabalho, seja o que Deus quiser. Comecei a aspirar, fazer as coisas. Eu acho que deu 1h30, talvez, que a gente tava lá, chegou 2 caras. Muito estranho. Os caras eram assim, ó, tenebrosos. Na verdade, de primeiro momento eu não vi eles, porque eu tava lá esfregando o banheiro. E só ouvia vozes dela conversando com caras. Eu pensei aqui, ó, agora eu vou perder minha vida aqui dentro. Eles vão me... Como é que fala? Ai, gente, quando eles pegam assim e mantêm as pessoas em cativeiro, eu falei, nossa, a localização que eu mandei pro Jonathan não vai servir pra nada. Até ele chegar aqui eu vou virar pó. Aí assim eu pensei, não, meu Deus, é grande, ele vai me proteger. Aí começou. E aí eles estavam lá conversando e eu continuei limpando só na mão. E eu limpava tudo certinho. E aí, lá pelas tantas, ela veio lá no banheiro. E aí ela falou assim pra mim, olha, eu tenho aqui 2 homens. E eles querem te ver quem é que eu vim trazer pra limpar a casa comigo. E eu fiquei com medo, né? Mas eu não tinha nenhuma janela pra me atirar pra baixo. Se eu quisesse sair, era pela porta, eu tinha que passar pelos 2 homens mesmo. E aí eu, tipo assim, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu acho que na minha cabeça eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. Aí eu saí, fui até lá fora e ela falando inglês com esses homens, eu não entendia nada. Eu apenas tinha chegado aqui, eu sabia hi, apenas. Então ela falava com eles e eu não entendia o que ela falava com eles. Aí eu fui pra fora, cheguei lá, falei hi, né, de cabeça baixinha assim, eu lembro até hoje, gente, é sério, eu queria ter um espelho na minha frente pra ver minha cara. Eu falei hi, e aí ela falou com eles, né, e aí ela falou assim pra mim, eles te acharam muito bonita, o que eu posso te oferecer é você fazer um trabalho extra pra eles. Hoje eu dou risada, mas a minha vontade é de chorar, porque, tipo assim, o meu chão caiu naquela hora, porque aí eu acreditei de verdade o que estava acontecendo, entendeu? Na verdade, ela me levou pra limpar o apartamento, mas a verdade verdadeira é que não era pra aquilo, ela queria me agenciar. E aí eu olhei pra ela e eu falei, não, eu vim aqui pra limpar o apartamento, e é isso que eu vou fazer, e quando eu terminar eu tô saindo daqui. Daí ela falou, não, mas você é muito bonita, você poderia fazer um dinheiro extra fazendo isso e ia ter muito sucesso, eu te ajudo, conheço várias pessoas que podem te dar uma vida maravilhosa. Eu falei pra ela, meu amor, eu não quero uma vida maravilhosa, eu quero trabalhar só e fazer meu dinheirinho da forma como eu quiser, né? E acabou que, resumindo, senão eu vou ficar aqui até amanhã, que eu falei pra ela que eu ia só limpar o apartamento e ir embora. Eu queria sair correndo do apartamento e nas avenidas e ir embora, mas eu não sabia nem onde que eu tava, só sabia que eu tava em Manhattan. Agora, se eu saísse ali do prédio e precisasse pegar um trem pra voltar pra casa ou fazer qualquer outra coisa, eu não sabia, eu não conhecia nada.
Aí acabou que eu terminei lá, os dois caras saíram. Ela conversou com eles saíram. E ela não falava um pio mais comigo. Eu pensei, pronto, agora a mulher vai me esfaquear aqui, vai me matar. E ela não falava mais um pio. Eu terminei de limpar aquele apartamento correndo. E a gente pegou e saiu. Aí foi lá no lugarzinho macabro de novo devolver a chave. Foi pra estação pra vir embora. Aí vindo embora, ela sentou do meu lado. Ah, detalhe, eu paguei a passagem pra voltar também porque ela ainda não tinha tido dinheiro. Paguei pra voltar no trem. Ela teve a audácia de sentar do meu lado. E ela falou assim pra mim: você é muito linda. Você pode ganhar muito dinheiro aqui sem precisar fazer limpeza. E se você quiser, tá aqui meu cartão. Aí ela me deu o cartão dela, lá de trabalho de limpeza, que ela, qualquer coisa, se eu mudasse de ideia, era para entrar em contato com ela. Gente, eu lembro dessa história até hoje. E aí a gente chegou. Aí, quando ela falou isso, eu levantei e sentei em outro banco, saí do lado de perto dela. E aí a gente chegou na estação. Como eu fui a pé, eu voltei para casa a pé. Não bloqueei a mulher em tudo. Eu acho que o nome dela nem era o nome dela que ela tinha me passado. E nunca mais quis ver a mulher nem pintada de outra cor. Foi assim, horrível. Eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu tenho trauma com isso até hoje, porque eu acho que ninguém mereceria passar por isso. Não tenho nada contra quem faça. Cada um sabe o que faz da sua vida, mas não é o que eu queria e não era a minha realidade. Então, pra mim aquilo foi uma ofensa. Eu tava indo pra limpar e a mulher querendo fazer outras coisas comigo. Aí, enfim, eu tento deletar isso sempre da minha mente, porque eu não gosto nem de lembrar de ter passado por isso, sabe? Aí tá, daí depois dessa história eu trabalhei ainda com outras pessoas na faxina, mas aí eu fui pra uma empresa mesmo, sabe? De nome, assim, não pessoas avulsas que precisavam de gente pra trabalhar. Só que essa empresa também, eu trabalhava muito. A gente fazia tipo 8 casas por dia, saía cedinho de manhã e voltava final do dia, mas tipo em uma semana eu ganhava $300. Eles me pagavam muito pouco a hora por todo o estresse que era, sabe? Eu precisava ganhar mais, eu precisava pagar aluguel, eu precisava me manter aqui e $300 por semana não ia dar. Então eu fui por um tempo e depois eu saí também. Aí eu saí dessa empresa e eu fui com outra menina que era um amor de pessoa. Assim, tudo que eu passei com as outras, sofrimento de ir com outras mulheres fazer faxina e passar, sabe? Porque isso que eu contei pra você foi só uma história. A pior, assim, porque é muita exploração, sabe? É muita exploração. E as pessoas se tratam super mal. Às vezes elas acham, principalmente assim, eu vou falar do povo brasileiro, que era com quem eu mais trabalhava. Eles acham que porque quando eles vieram pra cá, eles passaram por várias dificuldades, e eu não tô aqui desmerecendo dificuldade de ninguém, cada um sabe da dor que passou, mas eles querem repetir isso com a pessoa que chegou pra ela sentir na pele o quanto que é difícil estar aqui, se você quer estar aqui realmente, entendeu? Então era bem difícil. E aí eu consegui ir com essa menina, através de outras pessoas que eu conhecia. E essa menina era um doce. Ela me fez realmente assim, ela me fez acreditar na bondade das pessoas, porque depois de tudo que eu já tinha passado, todas essas questões assim de, né, eu já tava super desanimada e super triste, porque eu achei que todo mundo era assim, que não tinha mais uma pessoa boa que eu pudesse trabalhar e fosse leve, fosse legal. E que me valorizasse no trabalho e que não me desrespeitasse como pessoa. E essa menina não, o nome dela era Camila. Ela era um amor de pessoa, ela era bem novinha também.
Só que o trabalho com ela era temporário e era muito pesado. A gente foi limpar um prédio que tinha terminado de ser construído. Então é aquela primeira limpeza. Tinha que tirar tábua, caixas, isopor. Era extremamente muito pó, assim, sabe? Tinha que esfregar todo o banheiro também com buchinha e escovinha e tudo. Era um trabalho muito pesado, mas era muito leve. Tá com ela não trabalhava, ela só levava a gente e administrava, né? Mas as outras duas meninas que trabalhavam comigo, uma delas eu tenho amizade até hoje. Então, foi muito legal, assim, porque por mais que o trabalho fosse difícil, a gente conseguia fazer aquilo ficar leve. E foi isso, sabe? Assim, só que era temporário, então a gente ficou lá por alguns meses e quando acabou, acabou o trabalho, né? E aí não tinha mais como trabalhar com ela. E nesse meio tempo, eu comecei a fazer bolos e doces. Eu tinha uma lojinha em casa, né, onde eu fazia bolos e doces sob encomenda. Então eu fui estudar sobre aquilo, como fazer, e eu abri. Então eu fazia assim, era bem legal, eu gostava bastante. Só que chegou num ponto que tava difícil para mim fazer dentro de casa, porque eu tinha a minha casa, a minha vida de esposa e para cozinhar, eu comecei a receber mais encomendas, então eu precisava de um espaço maior e eu precisava ir estudar. Porque o que eu faço, eu gosto de dar o melhor de mim. E eu percebia que as pessoas queriam um bolo super decorado e eu não conseguia fazer direito. Então eu ia precisar estudar para me adequar melhor, criar mais experiência, trazer coisas melhores para minha doceria com mais qualidade e tal. E eu parei para pensar e eu não sei se era aquilo que eu queria passar o resto da minha vida fazendo, tipo, investir naquilo e passar o resto da minha vida fazendo aquilo. Então eu fiz isso acho que por uns 2 anos assim. E aí eu decidi também que iria deixar de lado e ia procurar novas coisas, né? Aí passou um tempo, eu fiquei em casa, eu acho, só. E porque eu ia casar. Eu ia casar, então tava me consumindo muito tempo o casamento. Decidi as coisas e tudo, por mais que ele era pequenininho, eu ia casar, então tava assim um nível de estresse altíssimo e eu iria me dedicar àquilo até passar o casamento. Aí passou o casamento, depois eu fui trabalhar num escritório de advocacia. Eu não era apta para trabalhar lá. Só que a minha irmã trabalhava lá e mais uma vez minha irmã, meu rainho de sol, abriu as portas para mim e aprender. E na verdade, eu entrei lá para ajudar ela até que ela conseguisse arrumar outra pessoa, porque ela estava sozinha. Eu ia ficar só um tempo. E acabou que eu entrei, ajudei ela contratou outra pessoa e eu fiquei lá por mais de 1 ano. Eu fiquei lá, assim, ó, muito tempo, acho que foi 1 ano e meio. Mas enfim, então eu fiquei lá por bastante tempo. E eu saí de lá faz 1 mês e pouco. A minha experiência lá foi incrível. Eu aprendi muito porque por mais que eu não conseguisse ajudar ela em tudo, no que eu conseguia, eu dava o meu melhor. Eu era reconhecida e eu aprendi muito, assim, na questão do inglês, espanhol e aprender a fazer coisas de escritório aqui, né? Eu não trabalhava na área, para deixar bem claro, assim, não era nada. Era um escritório de advocacia, mas eu não atuava nem nada, era só uma ajuda de secretária, fazer serviços de rua, essas coisas, né? Antes que vocês pensem que eu tava advogando aqui, não. Tá, nem pode, precisa fazer faculdade de novo e essas coisas todas, e eu não tô disposta a passar por isso. Eu acho que o que mais me marcou, assim, na minha experiência de trabalho vivendo aqui nos Estados Unidos foi isso. Talvez eu tenha deixado alguma coisa de fora por não lembrar agora, e esse vídeo já deve estar super extenso.
Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu respondo vocês aqui nos comentários. Alguma coisa que eu me passei e não falei, ou alguma coisa que vocês queiram saber relacionada a isso. E essas experiências, então, foram as minhas, para mim guardar na minha caixinha de experiência vividas aqui nos Estados Unidos. E agora só Deus sabe o que me aguarda daqui pra frente. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que eu tenha conseguido agregar alguma coisa nas minhas histórias. Se você tá querendo viver essa experiência americana de trabalho, ou só se você gosta de ouvir histórias também, eu espero que você tenha gostado. Obrigada por assistir esse vídeo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye!